Salve, rapaziada! Aqui quem fala com vocês é o narrador Guilherme. Hoje a gente tá aqui para um vídeo diferente. Um vídeo que eu vou fazer uma análise de MMA, exatamente. Um vídeo que eu vou fazer a análise do UFC 327 que rolou ontem, sábado à noite, em Miami, dia 11 de abril de 2026. Galera, o UFC, MMA é um esporte que eu gosto muito, né? Embora o canal seja focado em futebol, eu também vou começar a trazer coisas de outros mundos esportivos. E um mundo esportivo que eu sou viciado, assim, que eu gosto muito. Hoje em dia eu tô gostando mais até do que futebol, é o UFC. E eu vou analisar as lutas do card principal pra vocês. Hoje estou aqui com o Tapology aberto, né? Um site que a gente consegue ver tudo sobre o mundo das lutas, né, sobre o MMA, e tá aqui na capa, né, os dois grandes astros da luta principal de ontem, né, o Prochazka e o Uberg, que teve uma luta maravilhosa ontem que a gente vai analisar aqui com vocês, tá bom? Vamos começar então pela primeira luta do card principal, que foi Cub Swanson contra Nate Landwehr. E o Cub Swanson se aposentou, rapaziada, e se aposentou bem demais, né? Ele já estava vindo de uma sequência de uma vitória seguida, que foi contra o Quarantilho, né, no UFC Fight Night, em dezembro de 2024, e voltou para lutar no UFC 327 contra o Nate, né? E foi uma baita luta, né? O Cub Swanson dominou o Nate do primeiro minuto do round até a finalização dele, né, o nocaute técnico dele no primeiro round, né. Então, assim, foi uma baita luta. O Nate, ele não vem de uma sequência boa, né, nas últimas lutas dele, e o Cub Swanson aproveitou bastante para terminar a carreira muito bem. 42 anos para esse cara, 16 vitórias no UFC e 10 derrotas. É um cara que é muito experiente, óbvio, né? Ele é um cara de 42 anos, ele vinha da vitória contra o Billy em Quarantilho. Antes ele tinha perdido pro André Fili no UFC 303, né? Em 2024 também. Aí ele tava vindo nessa sequência, né? Vitória e derrota. Venceu o Reikin aqui, aí perdeu pro Jonathan Martinez e tinha vencido o Darren Elkins. E aí ele veio para encerrar a carreira, né? Jogou as luvinhas ontem no octógono, vencendo o Nate. Rapaziada, o Nate, que assim, é um cara que a gente vai falar um pouquinho dele. Aqui o Nate Landwehr, 18-8 no MMA, no UFC tem 5 vitórias e 6 derrotas. Cara, não é um cara que brilha os olhos de ninguém no UFC. É um cara que vem sempre nessa, né? Já vem de 3 derrotas seguidas, ainda teve uma grande oportunidade da carreira, assim, contra o Cub Swanson, né? Contra o Cub Swanson. E ele teve uma baita oportunidade, cara. Não aproveitou, acabou perdendo, né? Já vinha de derrota pro Morgan Charrier no UFC Fight Night em julho de 2025 e ainda vinha de uma derrota pro Du Hu Choi em 2024, né, no UFC 310. Em 2024, né, também. Então já não é um cara que vinha de algumas vitórias, ele vinha até vencido o Jamal Emmers lá em 2024, em março, mas ele sempre vinha dessas. Ó, ele teve 2 grandes oportunidades na carreira, que uma foi contra o Dan Ige, né, e ele perdeu na decisão no UFC 289 em 2023, e ele teve uma oportunidade agora de ouro contra o Cub Swanson, que já estava um cara 42 anos, pô, não que ele seja novo também, o Nate, né, não que o Nate seja um cara novo, né, um cara de 37 anos já, né? Mas ele teve uma grande oportunidade, né, de se mostrar ainda mais pro UFC e acabou sendo completamente dominado na última luta do Cub Swanson. É um cara que, assim, não sei o que o UFC pensa para fazer com ele, mas é um cara que deve pegar mais um cara ali desconhecido e não deve lutar mais num evento tão grande assim, né, o Nate Landwehr. Foi a primeira luta do card principal, tá? Segunda luta do card principal, vamos falar de Dominick Reyes contra Johnny Walker. Cara, que lutinha bem chata, hein, cara? Que lutinha chata, meu Deus do céu, cara. A gente teve o Dominick Reyes, que vinha de derrota para o Carlos Ulberg, né, no UFC Fight Night em setembro de 2025. Foi brutalmente nocauteado pelo Carlos Ulberg. O Dominick Reyes, que foi o cara que quase venceu o John Jones. Para muitos ele venceu e foi roubado na decisão, né? Eu também acho isso, tá? Eu acho que ele venceu aquela luta. Mas ele já vinha de derrota para o Carlos Ulberg. Antes disso ele vinha de 3 vitórias seguidas, né, contra o Nikita Krylov, o Anthony Smith e o Justin Jacob. E aí ele venceu ontem o Johnny Walker numa decisão dividida, né, numa luta muito fraca, uma luta que parecia que os dois não queriam trocar porrada, sabe? Foi mais chute, mais estudado. E uma luta muito ruim, mas o Dominick Reyes vence o Johnny Walker na decisão, vai manter ele entre 19º colocado dos meio pesados e vai
Acho que, mesmo com essa vitória sobre o Johnny Walker, ele deve pegar um adversário na próxima rodada para servir de escada, tá, galera? Então ele deve pegar um prospecto que venha ali atrás do ranking, às vezes não tá nem no ranking. Eu acho que o UFC vai dar um cara assim pra ele, porque ele já não é um cara que tá, sabe, indo bem no UFC nessas últimas duas lutas dele, embora ele tenha vencido o Johnny Walker, que, pô, o que eu vou dizer do Johnny Walker, cara? Ele teve uma entrevista patética essa semana com o Laerte Viana, né? Todo mundo tava vendo, e uma entrevista muito ruim. É claro que o cara não tava no momento ali pra dar entrevista e tudo mais. Ele corta muito peso pra lutar no meio pesado, né? Eu acho que o Johnny Walker deveria ser um peso pesado, mas uma luta que ele não entregou nada, cara. Ele é 8-7 no UFC, um cartel bem fraco no UFC, né? O Johnny Walker nunca conseguiu despontar no UFC. Ele veio do Contender Series lá em 2018, vencendo apenas uma luta. E aí, cara, ele tinha vencido o Zhang lá naquele evento na China, né? Na luta principal em 2025, em agosto. E, cara, fez essa luta péssima contra o Dominic Reyes. Antes disso, ele teve duas lutas canceladas, né? Uma contra o Murzakanov e outra contra o Bogdan Guskov. E ele vinha de derrota pro Ozdemir, foi brutalmente nocauteado pro Ankalaev também, depois do no contest que eles tiveram. E, cara, não é um cara que já tá dando mais frutos, assim, pro UFC. E é um cara que, na minha opinião, deveria subir pro peso pesado, porque ele corta muito peso pra lutar nos meios pesados, cara. Eu acho que o Johnny Walker, nos pesos pesados, ia dar um pouquinho mais de trabalho do que ele vem dando em toda a sua carreira no UFC, né? E, assim, acredito que o Johnny Walker, na próxima luta, deveria subir para os pesos pesados. Se não subir para os pesos pesados, vai ficar ali entre 13º e 14º do ranking. E aí deve servir também de escada para algum prospecto que vem por aí, o Johnny Walker, beleza? Uma luta bem ruim, luta bem chata dos dois. Não gostei. Já a próxima luta, claro, foi eleita a luta da noite, lutaça de Josh Holt contra Curtis Blades. Vamos falar desse cara aqui, cara. Josh Holt merece muitos aplausos, cara. 9-0 no UFC, ou 9-0 no MMA, o cartel dele. Ele tem 3 vitórias no LFA, 3 vitórias agora no UFC, e ele veio do Contender Series em 2025. Então, um cara que tem 1 ano de UFC, fez 3 vitórias, ele vem de 3 vitórias seguidas, né? Estreou no UFC Fight Night contra o Max Guinness em 2025, depois venceu o Denzel Freeman em 2026, em janeiro agora, no UFC 324, né? O Gate vs Pimblet. E agora venceu o Curtis Blades numa decisão unânime no UFC 327. Mas, cara, que lutaça foi essa, cara? Os dois entraram pra sair na porrada. O Josh Holt falou um monte do Blades a semana inteira e cumpriu. Foi lá, mostrava o dedo do meio no meio da luta, fazia aquelas coisas pra vender luta. Esse cara é um vendedor nato de luta, rapaziada. Esse cara se inspirou no McGregor. Esse cara vem de luta muito bem, cara. E aí ele já teve a próxima luta, inclusive, confirmada na noite. O Derrick Lewis, ele vai enfrentar o Derrick Lewis no UFC da Casa Branca, né? Uma luta adicionada ontem, né? O presidente Donald Trump viu ele lutando, quer ele na Casa Branca. Ele é americano, tem 28 anos, é novo ainda, tá chegando no auge. E é um cara que vem pra movimentar muito essa divisão que tá parada dos pesos pesados, né? Então o Holt é um cara pra ficar de olho, sem dúvida. Lutaça que ele fez ontem, mereceu vencer na decisão unânime. Já o Curtis Blades, né, ex-quinto do mundo, deve ceder a posição ao Holt, deve cair ali pra sexto, sétimo do mundo, o Curtis Blades. Cara, luta maravilhosa, né? Entregou muito na luta também. A gente sabe o potencial do Curtis Blades, é um cara mais velho, né? Tem 35 anos. Ele vinha de vitória sobre o Kuniev em 2025, né, no UFC Fight Night. Antes disso, teve 2 vezes que ele cancelou a luta contra o Kuniev. E aí a última luta dele havia sido pelo cinturão, né? Cinturão interino contra o Tom Aspinall, que foi no UFC 304, né? E aí ele perdeu pro Tom Aspinall. E aí ele ficou um tempinho parado, né? Aí só foi lutar um ano depois, né? Ele venceu o Malhadinho já também. O Malhadinho já foi demitido do UFC. Já havia perdido pro Pavlovich e tudo mais. E aí ele fez uma baita luta, tá? Entregou muito bem. Ele foi até pra sexto aqui, ó, do ranking no mundo. O Curtis Blades deve aí continuar sendo um cara a lutar ali no topo, né, dos pesos pesados. Lutar contra alguém um pouquinho mais pra baixo, ali o 9º, talvez o 10º. Deve ser a próxima luta do Curtis Blades. Não tem muito o que falar dele. Foi uma boa luta, entregou uma baita luta, né? O Curtis Blades também, mas perdeu pra um cara que é completamente louco da cabeça, né?
Próxima luta da noite, o coevento principal, Paulo Costa, Paulo Borrachinha contra Azamat Murzakanov. Cara, vou começar falando do Paulo Costa, do Borrachinha. Os brasileiros têm muito preconceito com esse cara, né? Muitos odeiam ele, muitos sempre torcem pra ele perder, né? Mesmo sendo brasileiro, e ele tá lá representando o país. Eu sei que ele não é um dos caras que dá mais orgulho, assim, pro país e tudo mais, mas só que é um cara que entrega, cara. É um cara que fez uma baita de uma luta, tirou a invencibilidade do Murzakanov, né, num nocaute no terceiro round ontem. E, cara, que luta, que performance que o Borrachinha entregou, cara, sem palavras pra ele. É um cara 8-4 no UFC, né, então ele entrou no UFC em 2017. Ele vinha de vitória contra o Roman Kopylov, né, no UFC 318 em 2025. Ele teve uma luta cancelada contra o Bruno Huck, né, pra pegar essa luta contra o Murzakanov. E aqui ele já foi muito criticado, né, por cancelar, mas é aquilo, cara, gestão de carreira. Ele foi bem e vai virar aí o sexto, acho que quinto do mundo do meio pesado, e pode inclusive disputar a próxima luta por cinturão, sendo cinturão interino, por conta da lesão do Carlos Ulberg, né? Então, cara, não tem muito o que falar, né? Ele vinha antes, recuperou a boa fase, né? Ele vinha de derrota pro Strickland no UFC 302, depois ele perdeu pro Whittaker numa decisão unânime, e pro Strickland foi uma decisão dividida, né? Então, foram duas lutas que ele acabou vacilando um pouco. Aí ele venceu o Rocky Road numa decisão também, tinha perdido pro Vettori, né, e aqui a luta dele pelo título, que foi no UFC 253 contra o Adesanya, né, que aí foi onde ele perdeu a invencibilidade dele no MMA. Ele era muito hypado, né, em 2020 ele acabou sendo brutalmente nocauteado, brutalmente feito de puta pra falar na luta pelo Adesanya, né, e deu até aquela encoxada nele no fim da luta, mas ele se recuperou, cara, venceu o Murzakanov, tirou a invencibilidade do Murzakanov. Fiquem de olho porque o Paulo Costa, o Paulo Borrachinha pode ser o próximo desafiante ao cinturão interino, tá? Falar do Murzakanov, cara, um cara que era 16-0, agora é 16-1. Um baita lutador, tá até em oitavo aqui no ranking já, ele era o sexto do mundo. Ele vinha de 16 vitórias, né? Ele nunca tinha perdido na carreira, gente. Então ele tem 7 lutas no UFC, 6 vitórias. Essa foi a primeira derrota dele. Ele entrou no UFC pelo Dana White Contender Series em 2021. Então ele vinha de uma bela vitória contra o Hakik no UFC 321, venceu o Brandson Ribeiro também, venceu o Alonso Menfield, venceu o Justin Jacob, e venceu o Devin Clark, e venceu o Tafon Nichuk, que foi a estreia dele no UFC, cara. Ele tava muito hypado, esse cara é um baita do lutador, tá? Ele é um baita do lutador e acabou, cara, falou que ia entrar com bandeira do Brasil, enganou os brasileiros lá, falou que se tivesse pegado 50 mil seguidores ia fazer o Paulo Costa de putinha, um monte de coisa, e acabou perdendo pro Paulo Borrachinha. O Murzakanov tem 37 anos, mas é um cara ainda perigoso na categoria, é um cara que deve voltar aí em breve para pegar um cara ali do meio da tabela também, tá? O Murzakanov, continuo de olho nele porque eu acho ele um ótimo lutador, acho só que o Paulo Borrachinha é melhor do que ele, né? Então ele acabou perdendo, foi brutalmente nocauteado também, uma baita luta do Paulo Costa, dominou ele, tá? E a luta da noite, né, o evento principal da noite, Iri Prochazka contra Carlos Ulberg. Começar falando do Iri Prochazka, é muito querido pelos brasileiros por conta principalmente daquela emoção que ele teve com o Poatan nocauteando o Ankalaev na última luta no UFC 323. Não foi 320, se eu não me engano? Não me lembro muito bem. Foi 320 isso, contra o Ankalaev. E é um cara de 33 anos, né? Tá ali no auge, né? Próximo do auge dele. Um cara que vacilou muito ontem, tá, gente? Ele é um cara de 6-3 no UFC. Ele vacilou muito, ele deixou o Ulberg vencer. Ele ficou com piedade. Como ele mesmo falou na entrevista, ele teve piedade do Ulberg, o samurai. Ele viu que o Ulberg tinha zoado o joelho e não quis. E não quis finalizar a luta, essa é a realidade. Ele ficou ali fazendo umas gracinhas, outra, e não finalizou a luta. Acabou perdendo pro Carlos Ulberg. Ele vinha de uma baita vitória, de uma baita luta contra o Khalil Rountree Jr. no UFC 320, onde ele tinha perdido os 2 primeiros rounds, e aí no terceiro round o Khalil cansou e ele deu um pau no Khalil e venceu a luta. Veio a de vitória também contra o Jamal Hill, e antes ele tinha perdido pro Poatan 2 vezes, né? Ele perdeu pro Poatan, venceu o Hakik, e aí perdeu pro Poatan de novo, com aquele chutaço na cabeça, né? Mas ele já tinha vencido o cinturão, né, contra o Glover Teixeira. Foi aqui que ele se tornou campeão do UFC, né? Então, já tinha vencido até o Dominic Reyes, inclusive. O Ozdemir também nocauteou brutalmente. Então é um cara que é muito bom, tá? Continua ali no ranking. É um cara que deve pegar novamente uma luta interessante ali, talvez até contra o Paulo Borrachinha. Não sei se vão dar o Ankalaev pra ele.
Enfim, é um cara que continua ali e eu acho que vai ter mais algumas oportunidades grandes ainda dentro da categoria, porque é um cara que vem de luta e é um cara muito bom, tá? Eu acho que realmente ele vacilou e entregou o título mundial ontem pro Carlos Ulberg, que, cara, vamos falar dele, né? O último lutador que a gente vai falar aqui é um baita lutador, tá? O Blackjack, o Carlos Ulberg. Cara, ontem ele se demonstrou por quê, que é um baita do campeão. Ele é 10-1 no UFC, ele perdeu somente uma luta, ele entrou pelo Contender Series em 2020. Venceu o Jiri Prochazka ontem. Cara, ele rompeu o ligamento do joelho, pelo que estão falando, né? Vai ficar um tempão fora. E conseguiu nocautear o Prochazka com um cruzado de esquerda lindo, né? Que ele sempre faz aquele contra-ataque dele que ele vem da esquerda. Cara, é um baita cara, um baita lutador. E venceu ontem com todas as adversidades. Ele vinha de vitória sobre o Dominic Reyes, nocauteou ele brutalmente, venceu o Ian Blachowicz, venceu o Ozdemir, venceu o Alonso Manfield, venceu o Da Yoon Jung, venceu o Potieria, também uma luta muito interessante essa daqui. O Enichuk ele venceu também e venceu o Fábio Cherant. Ele perdeu só por esse Enichuk, né, que foi no UFC 259, que foi a estreia dele no UFC, né? Então ele perdeu na estreia, né? E aí logo depois ele não perdeu mais, tá? Ele não perdeu mais, é um cara nocauteador, um cara que tem poder naquelas mãos dele, é um boxeador. Muito interessante ficar de olho no Ulberg. Vai paralisar um pouco a categoria agora? Deve paralisar. Por isso que eu disse que a gente deve ter um cinturão interino, porque ele rompeu o ligamento, né? Se ele rompeu o ligamento mesmo, esquece, é 8, 9 meses fora, quase um ano fora aí pro Carlos Ulberg. Então eu acho que deve ter um cinturão interino entre Ankalaev e Paulo Borrachinha, Ankalaev e Prochazka, tem o Khalil Rountree Jr. correndo um pouquinho mais por fora ali. Então, assim, acho que deve ter um cinturão interino nessa categoria dos meio pesados. E o Carlos Ulberg é o campeão. Vamos ter que esperar um pouquinho para ver ele em ação novamente, tá, rapaziada? Rapaziada, essa foi minha análise do UFC 327. Um card muito interessante, um card muito legal. Tivemos umas lutas legais até nas preliminares também. O Vicente Luque venceu o Kelvin Gastelum. O Matheus Gamrot mostrou que haverá níveis nesse jogo. Tem níveis nesse jogo e dominou o Ribovitz, finalizando ele também. Teve a Lupe Godinez também contra deixa eu só ver o nome dela, a Tatiana Soares, né? A Tatiana Soares vencendo a Lupita Godinez. Kevin Holland venceu o Randy Brown também numa luta bem chatinha de ver. E o Aaron Pico acabou vencendo o Patrício Pitbull na decisão também, tá? Essas são as lutas que valeu pra mim a pena falar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Se vocês gostam dessa ideia de eu analisar os cards do UFC daqui pra frente, né? Todo domingo aí. Vocês deixem nos comentários, compartilhem, deixa o like. É nóis, tamo junto. Um abraço do narrador Guilherme. Valeu!